Existe um conto indiano que narra a seguinte história. Um discípulo procura o seu mestre e lhe pergunta: Mestre, qual é o seu segredo para nunca se enfurecer e ser sempre amável? E o mestre lhe responde: Não sei se posso falar sobre o meu segredo, mas eu sei qual é o seu. E o discípulo, curioso, pergunta: E qual é o meu segredo? Compenetrado, o mestre diz: Você vai morrer em 1 semana. Assustado com as palavras do mestre, o discípulo procurou, na semana seguinte, tratar os amigos e os familiares com muita afeição. E, no 7º dia, deitou-se em sua cama e pediu que chamassem o seu mestre. Quando este chegou, o discípulo lhe disse: Abençoe-me, sábio mestre, pois estou morrendo. Após abençoar o discípulo, o mestre lhe pergunta: E como você passou a semana? Brigou com a família? Com os amigos? E o discípulo lhe responde: Obviamente que não. Eu os amei intensamente. Após ouvir isso, o mestre lhe diz: Você acabou de descobrir o meu segredo. Eu sei que posso morrer a qualquer momento. Por isso, procuro ser sempre amável com todas as pessoas de minhas relações. Curiosamente, muitas pessoas que passam por experiências radicais, como são as experiências de quase morte, também chamadas de EQM, mudam profundamente sua forma de viver, passando a amar e a valorizar muito mais seus familiares, o meio ambiente e as demais pessoas com as quais se relaciona. Essa mudança de sensibilidade é conhecida como metanoia, na qual uma atitude egoísta diante dos fatos é substituída por uma atitude amorosa. O egoísmo é fruto, basicamente, do medo da morte, e a maioria das pessoas teme a morte porque possui uma consciência equivocada, acreditando que a morte é o oposto da vida. Mas, na verdade, o que se opõe à morte é o nascimento. A vida está além da morte e do nascimento. Ela antecede o nascimento e continua além da morte. O que nós conhecemos por vida é apenas um desses ciclos, formado por um nascimento e uma morte. Vamos, nesse vídeo, chamar esse ciclo de existência. O egoísmo se alimenta do medo da morte e vice-versa. Todos nós queremos permanecer vivos, e como acreditamos que a morte é o oposto da vida, temos medo de morrer e lutamos arduamente por aquilo que acreditamos ser a vida, a matéria. Acumulando bens materiais, diplomas acadêmicos ou buscando a felicidade no consumo de objetos ou na posse de outras pessoas, acreditamos que isso nos faz vivos e nos afasta da morte. Não desconfiamos que buscamos impressões no mundo exterior para exprimir aquilo que sempre esteve dentro de nós, o amor e a felicidade. Todos desejam viver eternamente. E é justamente isso o que sempre aconteceu, acontece e acontecerá. A vida é realmente eterna. Apenas cada existência, ou seja, cada ciclo de nascimento e morte, é finito. Nesse documentário, vamos abordar a morte, mas não do ponto de vista das religiões, e sim da ciência não oficial, ou seja, daquela que ainda é marginal no meio acadêmico, sobretudo no Brasil, e que já aceita a hipótese da continuidade da vida após a morte física. Estamos nos referindo aos conhecimentos advindos com as pesquisas no âmbito da física quântica, da biologia molecular, da neurociência e também da psicologia transpessoal. Aliás, evidências desse fato podem ser encontradas ao longo da história e nas mais diferentes civilizações. Apesar de muitos religiosos negarem o chamado intercâmbio com seres incorpóreos, esse fato é registrado inclusive na Bíblia, no livro 2 de Samuel, no qual o ex-rei Saul conversa com o espírito de Samuel,
através da intermediação de uma pitonisa, nome que identificava as médiums ou sensitivas naquele contexto cultural. Outros vultos da história ocidental também conversavam com os mortos. É o caso de Sócrates, famoso filósofo grego, que ouvia e respeitava os ensinamentos transmitidos por seu daimon, seu guia espiritual. Hoje sabemos que a homeopatia foi criada no século XVIII após um profícuo intercâmbio com os mortos. E, no século XX, Jung, o criador da psicologia analítica, dialogava com Basílides e com Filemon, dois espíritos que lhe transmitiam informações sobre a psique humana. E apesar do preconceito da academia, não podemos negar que Allan Kardec, pseudônimo de um famoso pedagogo francês do século XIX, foi o criador da história oral com os espíritos. Após descobrir a existência destes, realizou uma série de entrevistas com aqueles que não estavam mais encarnados, produzindo um curioso livro com a opinião desses espíritos sobre os mais diversos assuntos de cunho social, moral e filosófico. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857. A psicologia transpessoal estuda cientificamente esses registros de comunicação com seres incorpóreos. Além desse fato, ela estuda também as chamadas EQM, experiências de quase-morte, as projeções astrais, que são saídas conscientes do corpo físico e a locomoção tanto pelo espaço material como naquele chamado de astral, e também as experiências de regressão de memória às vidas passadas. Todos esses fenômenos humanos, que nenhuma relação possuem com as religiões, fornecem evidências de que a vida não se extingue com a morte física. A maior parte das pessoas que passa por tais experiências diz perder o medo da morte, e o que é mais importante, passa a valorizar ainda mais a experiência na Terra, ou seja, a sua existência neste mundo material.